aula de hoje vai ser sobre problemas de saúde relacionados à água contaminada, que é um problema que é muito grave e muito recorrente, principalmente aqui no Brasil, que o saneamento ainda é bastante precário, tá, gente? Então, primeiramente, para a gente começar a aula, a gente poderia tratar sobre o que é uma água de qualidade, né? Porque a lei número 9.433, o que ela diz? Ela estabelece como seus objetivos que assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Mas quando a gente lê essa lei, a gente se pergunta o que seria essa água de qualidade, né? Com qualidade adequada. Então, seria justamente o que a portaria número 2.914 nos traz, que é de 2011, que nos diz que a água potável é toda a água para o consumo humano, cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam a padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde, que isso é bastante importante. Então, o que seria realmente uma água de qualidade? Seria uma água que a gente conhece como potável, que a gente pode ter contato, pode tomar banho, pode ingerir, e que ela não ofereça nenhum risco à nossa saúde. Então, ela tem propriedades físicas e químicas que acabam deixando segura para a gente ter contato com ela, pois muitas águas têm padrões microbiológicos, ou seja, tem vírus, bactérias, fungos que podem nos trazer doenças, assim como também podem ter outros, outras características que são maléficas para a gente, como materiais orgânicos dissolvidos. Então, tem toda uma norma que nos diz como seria uma água que seria segura para nosso consumo. E alguns padrões que a gente, e os parâmetros que a gente estuda para isso, tem vários, mas eu trouxe como exemplo, por exemplo, a temperatura, o oxigênio dissolvido, que a gente vai no laboratório, pega uma amostra e vê quanto de oxigênio tem na água, a turbidez. O que seria turbidez? Seria o quanto de material está ali dissolvido e suspenso na água. Então, quando a gente vê aqui esse vídeo dessa água cristalina, que a gente consegue ver o outro lado, consegue ver por trás, consegue ver por trás dela, né? Que é uma água totalmente cristalina, seria uma água com uma turbidez baixa. Mas quando a gente vê aquela água que tem vários materiais particulados, você não consegue ver o que tem ali na água, isso é uma água com a turbidez muito alta, que a gente também não quer. Então a gente analisa também esse parâmetro, que é a turbidez. Resíduo total também, então, algo que é muito importante. Às vezes a água parece que está limpa, mas ela não está. Ela ali, a olho nu, né? Tá parecendo limpa, cristalina, só que quando a gente olha no microscópio, faz análise da água, a gente vê que tem muita matéria orgânica, tem vírus, tem bactérias que podem ser prejudicial. Então é muito importante a gente reconhecer esses parâmetros e analisar a qualidade, para assim a gente conseguir fazer o tratamento depois. Ô Pedro, E eu queria, assim, pode ficar à desculpa, vontade. vou te interromper nessa questão aqui, Pode falar. mas para ficar um pouco mais claro para ele em relação a essa palavra, turbidez, que está especificamente relacionado com a questão da, da visibilidade da água, ou seja, quanto mais turva, menos você enxerga, assim, ou seja, ela é menos transparente. Então, quanto mais turva, mais Isso. escura, mais poluída, mais você vê aquela sujeira em suspensão. Só para ficar um pouquinho mais claro para eles. Isso, é exatamente isso. Que existem dois parâmetros, tá, gente, de cor da água, que existe a cor verdadeira e a cor aparente. No caso, a cor aparente é aquela que a gente olha assim de primeira e a gente já nota. E a gente se confunde muito com a turbidez. Então, quando a água tem a turbidez muito alta, muito elevada, a gente não consegue enxergar direito ali, que ela é muito, como o professor Heriberto diz,
você não tem uma cristalinidade ali, você não tem a transparência, seria essa palavra. Então, essa turbidez também é muito importante para essa análise. Então, como é que seria esse processo de contaminação? Como a água se contamina? As principais fontes de contaminação são através da exploração incorreta da natureza e através de resíduos de nossas indústrias. E um dos principais também é através do descarte incorreto do esgoto nos rios. Então, o que acontece? Existe o descarte do esgoto, existem vários problemas em relação a ele, que às vezes ele só é jogado nos rios sem tratamento algum, às vezes de forma clandestina até. Existe quando ele passa, ele é coletado e passa pela a ETE, que é uma estação de tratamento de esgoto, só que ele não é tratado de forma devida. Às vezes por falta de material, por falta de estrutura e infraestrutura, acaba que a água não passa por um tratamento tão adequado. Então ele volta para os nossos corpos hídricos, para os rios e lagos, mas ele acaba contaminando a água, pois ele não foi tratado de forma devida. Então esse problema do esgoto é um problema muito recorrente, que acontece muito e que é bastante perigoso, tá, gente? Então, a gente tem que se atentar bastante nessa parte do esgoto. Inclusive, eu trouxe alguns dados dessa problemática, que o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, que é o SNIS, de 2018, trouxe alguns dados estimativas sobre a população urbana que é atendida com sistema coletivo de tratamento de esgoto. Então, a gente vê que alguns estados eles são bastante beneficiados com a boa infraestrutura de esgoto, que é o caso de São Paulo e Distrito Federal, que no caso a gente conhece como Brasília, né? Mas alguns estados eles são bastante precários ainda. Como se a gente for ver o Nordeste aqui, principalmente Paraíba, 39%. Ou seja, o que esse número representa? Apenas 39,9% da população urbana é atendida com sistema coletivo de tratamento de esgoto. Então, o resto não é atendido. Se a gente for ver Rondônia e Pará tem 2,9% só da população atendida com sistema de esgoto. Então, todo o resto, se a gente arredondar aqui para 3, 97% da população não é atendida por esse sistema. Então, a gente vê como é muito precário a infraestrutura e nosso sistema de esgoto aqui no nosso país, né? A média nacional de 46,5%, que ainda é muito baixo, menos de metade da população, né? E daqui atendida, a gente pode ver como é a situação do esgotamento sanitário no Brasil, dessa outra metade que é atendida. Então, o que a gente separa é no sistema individual e um sistema coletivo. O sistema individual é quando a gente tem uma casa aqui separado, não é atendido assim do sistema que leva para um ETE, num sistema de esgoto, né? E pode ser dividido em duas situações, três, na verdade, que é o sem tratamento, quando o indivíduo joga o esgoto diretamente nos rios, ele não passa por nenhum tipo de tratamento, então a água fica diretamente exposta a todo aquele esgoto. A gente tem a fossa sedimentar, que é a fossa mais simples assim feita, e tem a fossa séptica em sumidouro, que é aquela que vem um caminhão e pega quando a fossa está cheia, ele seca ela. Então a gente vê que, em termos de porcentagem, 7,8% da população não tem tratamento, joga sem tratamento, né? Tem um sistema, mas não passa por nenhum tratamento. 20,1% é por fossa rudimentar e 12,3% por fossa séptica. Já no sistema coletivo, que é aquele que o nosso esgoto vai direto para uma rede coletora de esgoto, então a gente tem todo o sistema de esgoto que passa na nossa rua e nosso esgoto vai diretamente para ela, e ela vai direto para uma ETE, que é uma estação de tratamento de esgoto. A gente tem duas situações, que é quando ele é coletado e não é tratado, que é 13,3%,
Então, acaba que a situação fica tão precária quanto, né, se ele não fosse coletado, porque acaba contaminando, voltando para os corpos hídricos e contaminando, e tem quando ele é coletado e tem um tratamento, que é cerca de 46,5% dessa porcentagem. Então, a gente vê que esse problema do esgoto ainda é muito frequente no país, e é muito precário, tá? Quais são os principais contaminantes que a gente observa no nossos leitos, nos nossos rios, nos nossos lagos, quando estão contaminados? Tem os corantes, que são principalmente das indústrias têxteis, que o que seria? Seriam aquelas indústrias de roupa, de tinta, que acabam seus efluentes sendo jogados nos rios. Então, ele é considerado também um poluente emergente. E o que seria esse poluente emergente? Seria que seria muito difícil de tratar, teria que ter um tratamento muito específico e ele está ali muito presente, é muito complicado. Então, a maioria daqui que eu trouxe são poluentes emergentes, por causa da sua complexidade de tratamento. Os metais pesados são um contaminante também muito complicado, porque ele sofre bioacumulação. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que seria esse processo. Os pesticidas, produtos farmacêuticos, que também é uma grande problemática, porque produtos farmacêuticos, depois com seus medicamentos, acabam indo para os nossos rios. Então, tem hormônio, tem medicamento, e tudo isso, se não for tratado, vai chegar até a gente vai consumir. E o esgoto doméstico, como é que é a problemática que eu falei para vocês anteriormente, que é bastante precário ainda, né? Então, o que eu falei para vocês aqui da bioacumulação na água, que acontece tanto com metais pesados, com pesticidas, com vários outros tipos de compostos, tá? Que sofrem bioacumulação. Então, o que seria essa bioacumulação que tanto se fala? Então, nada mais seria do que compostos que não são digeridos pelos animais. Assim, eles vão passando, se acumulando pela cadeia alimentar, que é o caso do mercúrio, DDT, que é um pesticida. Então, o que aconteceria realmente na prática? Que seria essa figurinha que exemplificaria. Esses compostos, eles não são digeridos pelo nosso corpo, tá? Então, por exemplo, se a gente joga mercúrio, vou usar o caso do mercúrio como exemplo. Se a gente joga um mercúrio aqui na água, essas plantas que vivem aqui, que são seres autótrofos, que são a base da nossa cadeia alimentar, vão acabar absorvendo eles. Então, vai ficar preso aqui no corpo, por eles não serem digeridos, vai ficar preso neles. E outros animais da cadeia alimentar, que no caso é o zooplâncton, vão se alimentar dele. Só que ele não vai se alimentar apenas de uma plantinha, eles vão se alimentar de várias. Então, vai ficar acumulando uma quantidade maior ainda em seu corpo. E assim vai passando a cadeia alimentar. Esse zooplâncton vai servir de alimento para peixes pequenos, que vão comer vários zooplânctons, então vai ter uma quantidade ainda maior do mercúrio dentro dele, que em seguida vai ser para peixes maiores e, por final, humanos, que a gente vai comer o peixe. Então, a gente come o peixe hoje, próximo mês a gente come peixe novo, e se tiver também com esse mercúrio, vai se acumular. Então, vai acumulando durante nossa vida o mercúrio. Então, à medida que for aumentando o mercúrio no nosso corpo, a gente pode passar por problemas de saúde. Pode ter tumores, pode ter passar mal, tem vários problemas decorrentes a esse mercúrio e que é um exemplo para vários materiais que passam por bioacumulação, que não é só o mercúrio. Então é um problema, por isso que a gente não deve ingerir qualquer tipo de alimento que vem de corpos que a gente não sabe a sua procedência. Então, um peixe que vem de um rio muito poluído, que a gente sabe que tem despejo de metal pesado, tem despejo de pesticida, então não seria recomendado a gente ingerir aquele alimento, né? Porque provavelmente ele deve ter materiais ali que passam por bioacumulação. Então, é muito perigoso a gente comer qualquer tipo de alimento que vem de zonas de área contaminada. Eu trouxe só um videozinho curto, tá? Para vocês entenderem só esse processo da bioacumulação, que é bastante importante, que é bastante falado. E eu vou passar aqui para vocês.
Você já é solar, compensa a sua casa também ser. Olá a todos, aqui é Roger, novamente, bem-vindo a esse canal, e eu gostaria de começar com uma pergunta. Por que não podemos comer peixes de águas poluídas? Corpos d'água poluídos, geralmente eutrofizados, possuem uma alta quantidade de bactérias, e essas bactérias podem produzir muitas toxinas. Um exemplo dessas bactérias é a Microcistis aeruginosa. Ela produz uma toxina chamada microcistina, que ataca diretamente o fígado de peixes, por exemplo, e de vertebrados de uma forma geral. Ao consumirmos um peixe de águas eutrofizadas, por exemplo, estaríamos ingerindo também essas toxinas acumuladas no peixe. Aí a pergunta de Cat, né, da eutrofização, né? Então, para você ver que é um problema bastante recorrente. E com isso também sofreríamos danos similares. Isso pode ser ainda mais agravado se houver no corpo d'água metais pesados ou compostos orgânicos de difícil digestão. Esses compostos podem promover um fenômeno chamado de amplificação biológica, bioacumulação ou biomagnificação. E o que é isso? Nada mais é do que o acúmulo e transferência desses poluentes, que não são digeridos, ao longo da cadeia alimentar. E nós, com certeza, como somos finais na cadeia alimentar, também seríamos muito prejudicados por esse fenômeno. Imagine você que algumas algas do corpo d'água possuem uma concentração X desse poluente. E como esse poluente não é digerível, ele vai ficar acumulado no corpo do organismo. Agora imagine você um peixe que tem como presas dele essas algas. Ele não vai comer apenas uma alga, mas vai comer 2, 3, 4, várias algas. Então, considerando que cada alga tem um X de poluente, esse peixe vai ter vários X. E agora imagine você um ser humano que vai comer esse peixe. O ser humano não vai comer também apenas um peixe, mas ele vai comer um peixe num dia, outro peixe no outro peixe em outro momento. E, considerando que esse peixe tem vários X de poluentes acumulados em seu corpo, ao comer peixes com vários X de poluentes, ele vai ter, então, vários X de poluente. A concentração aumenta em muita quantidade. Isso é a bioacumulação, a amplificação biológica. A bioacumulação é um fenômeno segundo o qual determinados compostos vão aumentando a sua concentração ao longo da cadeia alimentar. Exemplos disso podem ser mercúrio, compostos orgânicos de difícil digestão, DDT, por exemplo. É um exemplo muito comum a isso. E quais são os efeitos da bioacumulação no ser humano? O interessante é que esses efeitos não são instantâneos, mas ao longo de anos, tendo essa bioacumulação, você pode ter problemas como câncer, problemas no sistema nervoso, paralisias e inclusive a morte. Um exemplo chave sobre bioacumulação é o mal de Minamata, uma região no Japão em que uma indústria liberava no corpo d'água muita quantidade de mercúrio. Isso nos anos 20, 30 do século 20. Esse mercúrio foi passando ao longo da cadeia alimentar até os peixes, e os peixes foram consumidos pelo ser humano. Ao longo de 20 anos, depois desse período, começaram a aparecer vários casos de pessoas doentes, pessoas com problema, perda de audição, perda de visão, paralisia corporal, problemas mentais e morte, mostrando, então, o mal que acontece com a bioacumulação. Então, a pergunta: podemos comer peixes de lagos poluídos? A recomendação é que não. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um like. Então é basicamente isso, tá, gente? Por isso que é bastante complicado, a gente tem que sempre saber a procedência, né, de onde é que está vindo aquele alimento, né?
Então, agora a gente vai entrar. Eu vou mostrar um vídeo no final para vocês que mostra mais doenças, mas eu vou fazer só um resumozinho dos principais, tá? Que são doenças relacionadas a águas contaminadas. Então, o que aconteceria? Quando a gente entra em contato, ou quando a gente vai ingerir uma água contaminada, que não passou por tratamento de forma adequada, ficamos vulneráveis a essas doenças. Essas doenças elas podem ser causadas por vírus, bactérias, parasitas e podem causar graves danos à nossa saúde. Então, existem várias doenças que são relacionadas, a gente vai ver algumas hoje. Como, por exemplo, a cólera. A cólera é uma doença que é causada pela bactéria, tá? Que seria essa aqui da foto, que seria a bactéria Vibrio cholera, que pode contaminar água e alimentos. E assim ela produz toxinas que causam sintomas da doença. Então, quais seriam esses sintomas? Um fato bastante importante que a gente tem que ver é que os sintomas começam a aparecer da cólera, começam a aparecer entre 2 e 5 dias. Então, a gente entra em contato com essa bactéria e somente 5 dias depois vai começar a aparecer sintomas. Então, a gente acha que é uma virose, acha que é qualquer coisa, menos a água que a gente consumiu, né? Então, isso acontece muito. Pessoas que ficam doentes e não imaginam que, na verdade, o problema está na sua água, que ela está ingerindo, está tendo contato. Então, ainda é pouco, 5 dias, que tem algumas doenças que vocês vão ver aqui, que aparece daqui a meio mês, 15 dias. Então, a gente vê como a gente tem contato com ela e só lá depois que a gente vai ter algum sintoma. Que, no caso da cólera, seria diarreia intensa, vômito, e que assim vai causar desidratação no nosso corpo, né? O tratamento, qual seria? Uma coisa que é bastante importante, que vale não só para a cólera, mas como todas as doenças que a gente vai ver agora, que seria uma recomendação, o que seria mais usado. Mas o que a gente precisa fazer, na verdade, quando tiver sintomas, qualquer coisa, consultar um médico, que ele sim vai ver o caso e vai passar o medicamento certo, vai ver que existem várias doenças que podem se confundir, né? Então, é preciso que ele sempre vá a um médico para ver. Isso é só uma recomendação do que é mais usado, sabe? Então, o tratamento da cólera tem como principal objetivo evitar desidratação. Por isso que é recomendada hidratação oral e se for o caso mais grave, começar a evoluir, terá uma hidratação diretamente na veia. Então, a gente toma o soro, né? E pode ser até necessária a internação se começar a evoluir, que será tratado com antibióticos, por se tratar de uma bactéria, né? Então, a gente utiliza antibióticos para tratar essa doença em casos mais graves. A segunda, que seria a amebíase, que é causada por esse protozoáriozinho aqui, que é a Entamoeba histolítica, né? Então, esse protozoário aqui, e sua transmissão é feita pelo consumo de alimentos ou água contaminados por fezes de vários animais. Então, a amebíase ataca principalmente o intestino e impede a absorção de nutrientes pelo corpo. Os sintomas vão aparecer somente de 7 a 10 dias depois. Para você ver, a gente tem um contato com ele e somente cerca de 10 dias vai aparecer algum sintoma, que são caracterizados por dores abdominais, diarreia, febre e calafrios, além de fezes com sangue ou muco em alguns casos. O tratamento é feito com medicamentos antiparasitários. Outra doença, que essa aqui vocês com certeza já ouviram falar, que é bastante famosa, que é a leptospirose, que é justamente transmitida através da urina do rato, né? Por esse ratinho aqui. Então, ela é causada por uma bactéria, tá? Leptospira, que ela tem esse nome no final com esse spira, justamente pelo seu padrão microscópico, que é de um espiral, né? Se você for ver aqui, é um espiral. Então, por isso que ela tem esse nome. E a sua transmissão é feita através do contato com urina de animais infectados, principalmente ratos, que
penetra o nosso corpo através de feridas e mucosas. Então, quando a gente tem um contato com a água que tem essa bactéria e a gente toma banho, então tem uma poça de água, a gente está descalço e pisa, essa bactéria pode entrar a partir de mucosas ou feridas. Às vezes não precisa ter feridas aparentes grandes, existem microferidas que você não consegue nem ver nem sentir que a bactéria pode entrar. Então você pode achar que não tem nada ali, está seguro, mas não. É muito perigoso o contato, em qualquer hipótese, com essa bactéria, que começa a aparecer entre 7 a 15 dias após a infecção e são caracterizados por febre, dor de cabeça, dor no corpo, vômito, diarreia e calafrios. E o tratamento normalmente é feito a partir de antibióticos, de novo por se tratar por uma bactéria que tem esse propósito de combatê-la, né? Tem também a hepatite A, que eu adianto que já vai atacar o nosso fígado, tá? Que ele é causado por um vírus, que é esse vírusinho aqui, que é da família picornavírus. Sua transmissão é feita através do contato ou consumo da água contaminada e causa a inflamação do fígado, que pode evoluir e pode até ser fatal se não for tratado. Então, os sintomas aparecem cerca de 4 semanas depois, um mês depois praticamente, né? Então, é caracterizado por uma urina escura, fezes claras, amarelamento da pele, mucosas, febre, calafrios, sensação de fraqueza, náusea, perda de apetite e fadiga. Esse amarelamento da pele e mucosa é bastante característico dessa doença. Então, a gente fica com o aspecto amarelado, os olhos amarelados. Então, isso é um sinal de hepatite A, que o tratamento tem o intuito de diminuir os sintomas da doença, com medicamentos analgésicos. Então, normalmente é feito esse uso de medicamentos justamente para diminuir os sintomas. Tem também a esquistossomose, que também é muito conhecida como barriga d'água. Com certeza vocês devem ter já escutado falar, que é causado por esse parasita aqui, ó. Esse parasitazinho aqui vermelho. E a sua transmissão é feita através do contato com água contaminada. E é comum, esse fato é bastante importante, em locais com muitos caramujos, pois eles são os seus hospedeiros. Então, o que acontece? Quando esse parasita está em uma fase muito pequena ainda, que não consegue infectar, ele precisa desse caramujo, do caramujo, para conseguir se desenvolver até um estágio que ele consiga ter outros hospedeiros, que é o caso da gente. O hospedeiro, diria, quando ele entra no nosso corpo e começa a usar o nosso corpo como fonte de sobrevivência. Então, por isso que se chama um hospedeiro, né? Então, ele precisa principalmente do caramujo no começo para conseguir se desenvolver. Então, Professor Pedro, a gente está praticamente em cima de hora, viu? Eu gostaria que o senhor desse uma resumida aí. esse é o último slide, tá? Oi? Esse é o último slide. Tá certo, muito pelo obrigado. tempo aqui. Tranquilo. Os sintomas são... aparecem de cerca de 6 semanas e são caracterizados por febre, fraqueza, tosse, dores musculares, diarreia e vômito. E o tratamento geralmente é feito com remédios antiparasitários, tá? Aí, no caso, como o professor Heriberto falou, vai ter um questionáriozinho que eu fiz para vocês, tá? É bem simples, 5 questõezinhas, 2 abertas e 3 de múltipla escolha. E eu vou passar também esse vídeo aqui para vocês revisarem o assunto que fala sobre essas doenças. Essa e algumas outras. Então, eu gostaria de agradecer, tá? Pela atenção de vocês, pela participação. E estou aqui à disposição para qualquer dúvida.